conosco, pastor. Agora, pastor, é com o senhor, viu? A palavra é com o senhor. Seja bem-vindo, viu, Ok, família Manuel? valeu, Cleide. Prazer, viu, estar com você. Prazer é Obrigado meu, pelo pastor. convite. É uma honra para nós. É, Eu estava ouvindo a abordagem do Santos, né? Edson Santos, é esse o nome dele? É sim, pastor. É o nosso querido Isso. Eduardo Santos. Isso. Aí, em função do que ele falou, eu tenho uma pergunta para fazer para todo mundo que está aqui. Eu estou vendo aqui um monte de nomes, né? Quarenta e Carmel, duas pessoas, Joelma. pastor. Isso, tem um montão. Aí eu vou perguntar para todos, embora que não estejam todos com a imagem aberta, né? Uhum. Quantos entre nós que estamos aqui, entre vocês aí que estão assistindo a live, quantos se reconhecem como pecadores, tá? Então, eu queria ver a mão levantada daqueles que se reconhecem como pecadores. Está aí todo mundo Ô, levantando a pastor, mão. eu reconheço, eu não queria reconhecer, mas eu me reconheço, pastor, Tá infelizmente. bom. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Aí, em função dessa pergunta, eu vou fazer outra pergunta. E também em função da abordagem do Edson Santos. Toda essa confusão que o Edson colocou para a gente, né? Eduardo, pastor Eduardo. Ah, o Eduardo Santos, né? Uhum. Toda aquela, né? Aquele movimento todo, volta de Jesus e tal, Daniel, profecias. É, Vocês acham que se nós tivermos, continuarmos, permanecermos na condição de pecadores, nós vamos suportar? Vamos aguentar? Vamos atravessar, receber a chuva serôdia? Acho que não, né? Não, não, pastor. Então, aí eu estou fazendo aqui a segunda parte do, da abordagem que o Eduardo Santos fez. E aí vem a terceira pergunta, né? Na iminente volta de Jesus, quem é que vocês acham que ele vem buscar? Pecadores, ímpios ou justos? O justo, Ok? pastor. Vai pensando aí, porque vocês já levantaram a mão reconhecendo-se como pecadoras, né? Um monte de pecadoras, um bocado de pecador. Mais uma pergunta. Quando Jesus vier para nos levar para o céu, vai entrar no céu algum pecador? Também não, né? Não, não. Então, eu percebo assim que nas igrejas, quando eu passo fazendo essa abordagem, que eu pergunto, todo mundo levanta a mão, tudo pecador, vai tudo ficar fora do céu. É, é impressionante, me parece que esse inconsciente coletivo negativo cria uma certa baixa estima na gente, sabe? Uma certa acomodação sabe, nós precisamos levantar essa autoestima nossa como cristãos e crer que essa situação de pecador é uma situação que já passou. A Bíblia diz que quando nós descemos as águas, a Bíblia diz que nós morremos. Quer dizer, eu entro nas águas batismais como pecador e saio como pecador? Não existe isso. Eu entro como pecador e saio justificado. O que é um ser crente de Jesus justificado? É alguém que se tornou justo porque alguém o tornou justo. Aí eu vou passar por as etapas que o Eduardo Santos colocou, cabeça erguida, eu vou até o fim, ele me busca e eu vou embora para o céu. Vocês estão entendendo claramente? E ele, quando vier, ele vem buscar essa turma. A Bíblia diz: Eis que tudo se fez novo, e as coisas velhas passaram. Então, eu, quando era pecador, a minha vida era terrível. Se eu olhasse para minha esposa, eu dizia: está olhando o quê? E se a pessoa cismasse, eu partia para cima. Eu sei que eu briguei com um monte de gente, mas também apanhei que só um miserável. Eu roubava coco, abacate, subia nas casas, jogava pedra nas casas. Meus amigos, era da pior espécie que você possa pensar. Só o nome deles assusta. Só o nome deles, meus amigos. Duduca, Bibila e Roento. Isso não é nome de gente. Tudo ladrão marginal, drogados, e estão mortos. Os três estão mortos. E eu estou aqui vivinho, porque eu desci as águas batismais, eu aceitei Jesus como Salvador, e o ciúme, as brigas, a perversidade, a maldade, foi tudo para
sumiu, desapareceu, sabe? E a minha vida foi transformada. Então, hoje eu sou aquele camarada que a Bíblia identifica como sendo justos, nascidos do Espírito, santos, selados. Isso é o que somos hoje. E nós precisamos acreditar nisso, crer nisso. A Bíblia não está pedindo inerrância de ninguém. A Bíblia pede perseverança. A Bíblia pede que você não desista. Quem perseverar até o fim será salvo. Nós somos justos que vivem no mundo caído. Paulo diz que nós vivemos na carne, mas vivemos pela fé em Cristo Jesus. Então, essa é a vida do justo. Ele erra, mas ele não vive mais pecando. Ele mudou a sua vida. Ele mudou a chave. E aí eu vou começar a mostrar aqui rapidamente, porque eu tenho muitos textos e eu não queria me demorar muito. O que é que o salmista diz sobre essa distinção? Tá? Olha só. Salmo número 1, verso 1 e 5. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Ele está falando de 3 tipos de pessoas que existem no mundo. Tá? Aí diz, os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Então são 3 pessoas que vivem nesse mundo. Os pecadores, os ímpios e os justos. Nós não podemos ser as 3 coisas ao mesmo tempo. Nem 2 coisas ao mesmo tempo. Ou somos ímpios, ou somos pecadores, ou somos justos. Mais alguma coisa aqui para ajudar a gente. O apóstolo Paulo, olha como ele ajuda a entender isso. Vocês não precisam buscar agora os textos, porque não vai dar tempo, que a gente está correndo, mas eu vou mandar esse material completinho para ir para o grupo, tá? Então a Cleide vai distribuir para vocês, e vocês vão ter o material para vocês pregarem, reproduzir, tá? Então vamos lá, olha o que Paulo diz aos Coríntios 1, verso 2. Ele escreve dizendo, eu estou escrevendo aos santificados em Cristo Jesus, e chamado para serem santos. Eu pergunto, chamado para ser pecador ou chamado para ser santo? Respondam. Nós somos chamados porque somos santificados todo dia em Cristo para sermos chamados de santos. Vamos para frente. Outra pessoa que vai ajudar a gente é Pedro. 1 Pedro 4,18. Olha o que ele diz. Se o justo apenas se salva, foi por isso que eu perguntei a vocês, pecador vai entrar no céu? Quando Jesus vier, vai levar pecador para dentro do céu? Pelo amor de Deus, né? Então, para com essa coisa de eu sou pecador. Aí o pastor também diz, nós somos pecadores. Negativo, nós éramos pecadores. Aí Pedro diz, se o justo apenas se salva, aonde é que vai aparecer o ímpio e o pecador? De novo a distinção. Só o justo se salva. Se eu fico dizendo a todo mundo, eu sou pecador mesmo, é comum, é a vida... Negativo. Deus quer uma vida santa. E vida santa é para santo. É para selado. É para nascer do Espírito. Aí você diz, não, pastor, então não pode errar? Não, nada disso. Jesus não está pedindo impecabilidade de ninguém. Tá? Isso aí só vamos atingir quando formos revestidos de incorruptibilidade. Até lá, o pecado acontece na nossa vida, mas não como antes. Vivendo, quem vive pecando é do diabo. Vou mostrar já a vocês esse texto. O pecado ocorre ainda em nossas vidas, mas vem a culpa, ele é acidental, ele é circunstancial, e a gente percebe, vai a pessoa que magoou, se perdoa também, vai para Deus, e fica tudo acertado, e a gente começa a nova vida. É por isso que Cristo está intercedendo por nós no santuário todo o tempo, não é anual, não é mês, não é semanal, não é todo dia, é todo o tempo, que é para nos manter todo o tempo santos, justos. Diga amém? Essa é a grande graça, é viver dessa forma. Amém. Todo o tempo. E por que todo o tempo? Porque a Bíblia diz que só os puros de coração verão a Deus. Mas, pastor, é outra pergunta que eu faço à igreja. Quem é puro de coração? Ninguém levanta a mão. Já é o contrário. Como assim? É o trabalho que Jesus está fazendo. Não tem fé, não, é? Toma posse da bênção. Como diz nossos amigos pentecostais, amanheceu o dia, toma posse da bênção. Recebe.
e vai embora, e entrega também aos outros. Puro, ele nos torna puro, não é você que é pura, bonitinha, não, que é o puro, mas não é ele quem faz isso todo o tempo. Eu creio ou não creio nisso? Essa é a questão. Outra pessoa, outra coisa que eu vou mostrar a vocês aqui, ó, a distinção entre cada uma dessas pessoas, ímpio, pecador e justo. 1 João 5, verso 18 e 1 João 3, 16. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando é porque não viu a Deus, e nem não viu a Cristo, e nem o conheceu. Mas nós que o conhecemos, que mudamos nossa vida, nós não vivemos mais pecando. Nós pecamos circunstancialmente, acidentalmente. Quem vive pecando é o pecador. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado, vive praticando o pecado, é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o início. Aquele cara que peca desde o início não mudou ainda. Esse cara é um pecador e é do diabo. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Se eu digo, levanta a mão, eu sou pecador, é porque Jesus não destruiu as obras do diabo sobre mim. E essa obra do diabo sobre mim está destruída. Porque antes eu era pecador, fazia tudo que eu disse que fazia. Meus amigos eram do mal. Agora não, agora meus amigos são a turma da igreja. Se eu fizer uma amizade com um pecador, é para convertê-lo. Primeira Timóteo 1, verso 9. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo. Se nós já fomos considerados justos, então não terei nenhuma para a gente, para condenar a gente. Nós vamos participar do juízo dos anjos. Vamos estar lá no juízo. Na segunda fase, que é o juízo confirmativo. Aí ele diz, para os ímpios e pecadores, a lei é para os justos e pecadores, para os profanos, para os patricidas, para os matricidas e para os homicidas. A lei é para essa turma, eu não estou mais nessa. Eu agora me tornei uma nova criatura. E vocês que estão aqui nessa sala virtual, também somos novas criaturas. Então a lei não nos condena mais, porque Jesus pagou o preço e eu aceitei isso. E eu agora vivo pela fé. Quem crê, diga amém. Gálatas 2:17, 18 e 20. Pois se, olha só que texto pesado e lindo. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo a cada manhã, nós mesmos também somos achados pecadores? Aí ele pergunta, Paulo pergunta, por acaso é Cristo ministro do pecado? Ou seja, todo mundo batizado continua pecador, então Jesus está ministrando o pecado. Jesus é ministro do pecado, está dizendo aqui. De maneira nenhuma ele responde. Porque se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, a vida em pecado, eu construo de novo aquilo que o edifício que eu tinha destruído. E constituo a mim mesmo como transgressor. Aí ele diz, não. Eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé, como filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Tá claro, gente? Nem precisa falar mais, né? Mas eu vou trazer mais coisas para vocês. Agora, eu trouxe aqui uns textos que eu pesquisei, de dicionários e alguns textos da Bíblia, mostrando quem são os pecadores. Agora sim, se vocês se enquadrarem no que eu vou dizer agora, podem continuar levantando a mão sempre que alguém perguntar quem é pecador. Aí você levanta sua mãozona cheia de orgulho. Ah, eu sou. Tá? Vamos ver? Primeiro, dicionário online. Pecador é todo aquele que pratica e comete constante falha, delito, injustiça, maldade, corrupção, impiedade, depravação, rebeldia,
e transgressão contra a vontade de Deus. Tem alguém aí na live fazendo isso? Se tiver, não, a gente não faz mais isso. Talvez até tenhamos feito no passado, mas não hoje. Outra descrição de outro dicionário. Pecador é todo aquele que vive cometendo roubo, matando, cometendo injúrias, difamação, promiscuidade, idolatria, adultério, fornicação e se relacionando sexualmente com pessoas do mesmo sexo. Essa turma aqui, que está acariciando esses pecados, pode ser considerado pecadores. Está no mundo. Que eu saiba, essa coisa aqui é da turma do mundo. Outra definição de um dicionário teológico de Champlin, que é o autor de um comentário bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Olha o que ele diz. Pecador é aquele que, por conta dos seus atos e da sua condição, encontra-se em um estado sem regeneração. Tem alguém na sala sem assim, né? A Fernanda está admirada ali olhando para mim. Não está assim, né, Fernanda? Pastor, Pela graça de Deus. pastor, faltou um pouquinho, a sua internet saiu e a sua entrou agora, viu? Eu não sei se o senhor falou alguma Tá. coisa antes. Não, eu estava agora lendo o comentário de Champlin, dicionário bíblico, que é um autor de um comentário do Antigo e do Novo Testamento, descrevendo o pecador. Pecador é aquele que, por conta de seus atos e condições, encontra-se em um estado sem regeneração, em autêntica rebelião da alma, que se manifesta na forma de numerosos e perversos atos, em constante oposição a Deus e aos seus princípios. Tem aqui na sala hoje alguém em constante oposição a Deus e aos seus princípios? Essa pessoa pode ser um pecador. Vamos para frente. E a Bíblia? O que é que ela diz? Salmo número 1, versos 5 e 6. Por isso, os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Aqui na live, que é uma congregação dos justos, não tem nenhum pecador aqui. Se tivesse, era alguém buscando a Deus para se converter, que aceitou o convite de alguém, correto? E quando ele se converte, ele muda a sua condição. Mas aqui na live, por exemplo, nesse ambiente virtual, que é uma congregação de justos, e ele diz mais do que porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Veja, os pecadores não permanecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. E esse caminho do justo é outro, não é mais o caminho do pecador. Então, quem é pecador está no caminho dos pecadores, que tem 3 caminhos, 3 estradas. Uma do pecador, uma do ímpio e uma do justo. Então, o pecador não está andando na estrada do justo e nem o justo está andando na estrada do pecador. Ainda ajudando a perceber quem é o pecador, Isaías 55, verso 7. Deixe o homem pecador os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Como é que alguém que era pecador deixou seus pensamentos e se converteu, continua como pecador? Não existe. Então não houve conversão. Que se compadecerá dele e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Outro texto, Apocalipse 22, verso 11. Aquele que é mau, continua a fazer mal. O que é pecador, continua a pecar. E aquele que é bom, continua a ser bom. E o que é santo, continua a santificar ainda mais. Então, são 3 lugares diferentes. Tá? Por favor, vamos ver agora é a parte mais delicada, que agora nós vamos ver quem é o ímpio. O ímpio, eu vou antecipar aqui, o ímpio é um camarada, é uma menina que está dentro da igreja, entendeu? Então, dentro da igreja, ou até mesmo na live, em qualquer live dessa, pode ter justo ou ímpio. Pecador jamais. Porque quem é o ímpio? Ímpio é uma pessoa que está dentro do movimento
cristão, mas o coração dele está longe. Em vão me adoram, obedecendo mandamentos de homens. Esse povo diz que me ama, mas não faz o que eu mando. Esse povo diz que me ama, mas o coração está longe de mim. Como assim? Jesus está falando para a igreja, para o povo dele. Só que para um povo que está desviado. Vocês estão entendendo a diferença? Então, quem é o ímpio? Vamos lá? Provérbios 15, 8 a 10. O sacrifício dos ímpios é abominação ao Senhor. Opa! Mas a oração dos justos é o seu contentamento. Correção severa há para aquele que deixa a vereda. Então, o justo é aquele indivíduo que deixou. Ele pode até estar na igreja, mas ele abandonou os princípios. Ele está cheio de pecado acariciado, ele está perturbando a vida de quem está na igreja, de quem quer viver em santidade. Vamos para o baile, rapaz, deixa ser besta. Vai se divertir, é só essa noite. Toma só um golinho de cerveja. Qual o problema de ficar? Está todo mundo ficando. Por aí vai. Jeremias 5, 26. Porque os ímpios se acham entre o meu povo. Olha aí, ó. Andam espiando, como que anda armando laços, pondo armadilhas para prender os homens. Então, assim, o ímpio, ele está dentro da igreja, se acha entre o meu povo. Se você notar, desde Gênesis até hoje, você vai notar isso. O povo de Deus sempre caindo e decepcionando a Deus por causa dos ímpios que estavam lá dentro. Gente com a fachada, a placa de santo, ou com a placa de crente, ou com a placa de povo do Senhor, mas no íntimo, a podridão. É o caso dos fariseus. Eles eram do povo de Deus. É o caso da turma que estava lá gritando: crucifiquem a Cristo e libertem Barrabás. Aquela turma tudo era de Deus. Aquele povo que ele disse no dilúvio: a sua imaginação é só má continuamente, vou destruir todo mundo. Aquele povo de Babilônia que foi nu, carregado até lá. É tudo do povo de Deus. No povo, no tempo de Juízes, cada um fazia o que me parecia aos seus olhos. Ali Deus teve sempre um remanescente, mas a grande maioria já era. Por isso que Paulo escreveu aos Romanos dizendo: o povo de Deus é como a areia do mar, mas só o remanescente será salvo. Então eu estou falando aqui, nessa live, para remanescentes, quem crê, diga amém. Santos, nascidos do Espírito, selados. É para isso que eu estou falando. Aí eu vou pular aqui, para não ficar muito longo para você, mas vocês vão receber o material completo, tá? Eu vou ler só mais um texto sobre ímpios, que é muito pesado esse. É a prova que eles estão no meio de nós. Isaías 1, verso 11 a 16, a angústia de Deus falando para Isaías. Ele diz: quem requereu isto de vossas mãos, que viesse a pisar nos meus átrios? Deus está falando para os ímpios no meio do seu povo. Não continueis a trazer ofertas vãs. O ímpio está dentro da igreja e a sua oferta não vale nada, que é só aparência. Quem está dizendo é Deus aqui. Não posso suportar iniquidade com reunião solene. Quer dizer, estão com o coração todo podre, como sepulcro caiado, mas está na igreja cantando. Eu não estou dizendo aqui para ninguém ficar julgando. Quem é ímpio que deixa de ser. Isso aí é Deus que vai separar no dia da colheita. Não somos nós. Nossa parte é viver vida santa. E se cair, levanta. Que a Bíblia diz que o justo, ele pode cair 7 vezes, mas 7 vezes ele levantará. Quem crê, diga amém. Vocês estão entendendo? Não é inerrância. É ser justo. Continuar na vida. Errou, vai para Jesus. Ele disse que é para perdoar. Pedro perguntou: é quanto, Senhor? É 2, 3? É 7? Qual foi a resposta que Jesus disse? É 7 vezes 70. Quanto dá isso? 490. É o número de anos a partir da reconstrução do templo em Jerusalém,
até a morte de Estevão, exatos 490 anos. E Estevão vai dizer o mesmo que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Portanto, não tem limite. Se você tem um marido nó cego que perturba seu juízo, esse cara você tem que amar mais ainda. Se tiver uma mulher nó cega, perturbadora de juízo, tu tem que amar essa mulher mais ainda. Porque a Bíblia diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Quem crê, diga amém. Então, se tiver um ímpiozinho aí na sua igreja, não é para odiar ele, não. Vamos, coitado. E ora por ele, e faz jejum por ele. E cuida da sua vida, cuidemos das nossas vidas. Santidade é o Senhor. Caiu, se levanta, não se entrega. Porque a salvação é para aqueles que perseveram até o fim. Ó, ele diz coisas mais duras ainda. Ó. As vossas solenidades, a minha alma odeia, gente. O ímpio dentro da congregação do justo. A solenidade. Deus odeia. Já me são pesadas. Já estou cansado de sofrer. O povo está lá cantando, orando, entregando dízimo e oferta, e isso está sendo um sofrimento para Deus. Por isso, quando vocês estendem as suas mãos, isso é ele falando de Isaías, eu escondo o meu rosto. Já pensou? Isso é muito grave, viu? Isaías 1, 11 a 18. Não se preocupem, estou mandando material para vocês multiplicarem. Manda aí para suas redes sociais. O povo de Deus precisa saber isso. Viver uma vibe melhor, entendeu? Um clima melhor. Não, eu estou da minha casa, eu sou santo, minha mulher é santa. Para nós fecharmos, quem são os justos? Agora você vai se encontrar, tá bom? Vamos lá. Na verdade, João 3, verso 5 a 7. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode. É um símbolo na água, mas do Espírito também, porque é o fogo, né? O batismo do fogo que muda você, que lhe torna uma pessoa santa, melhor. A melhor mulher do mundo é a obrigação sua de ser para seu marido. O melhor marido do mundo, a obrigação dele para você. Tá? O melhor filho do mundo, o maior pai do mundo, o melhor pastor do mundo, o melhor adorador. Jesus disse uma vez à samaritana: Deus, o meu pai, procura os verdadeiros adoradores. Então é isso, para de se considerar pecador. Aí ele O que é isso? Brincadeira, né? Esse internet, né, família? No melhor, a gente está ficando sem saber, sem entender. E aí Pastor, voltou? agora voltou, pastor. O senhor falou três vezes saiu do ar, pastor. A gente ficou assim, sem. Ai, que pena. Ficou Pô, só na eu estava pergunta. eu Oi? tava afirmando Na aqui pergunta que o o senhor teu. perguntou, a primeira pergunta que o senhor fez, ali a gente não entendeu mais nada, ficou saltando, falando e saltando. Ah, e qual foi a pergunta? Quem É, Eu não são os lembro justos? mais. não, Quem são os quem são os justos? eleitos, quem são os salvos, é mais ou menos isso, quem foi os eleitos, Ah, quem, quem são os salvos, os justos, quem são sim, os justos. sim, é isso. Eu estava mostrando aqui o texto de João 3, 5 a 7, dizendo que Jesus, naquele papo com Nicodemos, dizendo que é necessário nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino dos céus. Foi por isso que eu estava fazendo a pergunta para você. Quem vai entrar no céu? Sim,
novo. Não é para a gente entender, viu? O inimigo está. Vamos orar, né, família? Porque a gente tem que entender isso aí, viu? Mas está Já. ouvindo? Pastor, de novo, o senhor ia falar o porquê do justo, aí caiu de novo. Tá. Eu estou dizendo que Jesus falou da necessidade de nascer da água e do Espírito, tá? Ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino dos céus. Por isso que eu perguntei para vocês antes: vai entrar no reino do céu como pecador? Não vai entrar. Só entra lá os nascidos da água e do Espírito. Da água pelo símbolo da morte e do Espírito pela mudança de vida. Ok? O fogo transforma nossas vidas, destrói o mal e recria o bem. Estão ouvindo aí? Beleza. O outro texto é 2 Coríntios 5,17, que diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, esse é o justo. É alguém que vive uma vida nova, que nasceu da água e do Espírito. Pecador não nasce da água e do Espírito. Pecador está lá. Então, entendamos isso. Saiamos dessa condição deprimente, de baixa autoestima. Ah, eu sou pecador, eu sou pecador. Negativo. Ou é ímpio ou é justo. Salmo número 1, verso 3. O justo é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto a seu tempo. Então, o justo é essa pessoa que emana dele frutos para a salvação. Tá? Salmo 37, 29. Os que herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Esses são justos. A sua boca profere sabedoria e no coração dele tem a lei do seu Deus. Esse é o justo, tá? O justo, diz também em Romanos 1, 17, é aquele que vive pela fé. Tem alguém aí na live, por favor, levante sua mão, que vive pela fé? Quem vive pela fé? Levante sua mão, eu quero ver. Quem vive pela fé? Nós vivemos pela fé, gente. Esse é o justo. Agora eu pergunto: pecador vive pela fé? Ímpio vive pela fé? Não. Os justos estão plantados na casa do Senhor, gente. Na velhice, ainda dão frutos. Está plantado na casa do Senhor. E na velhice ainda dá frutos. Esse é o justo. Ele ama ir para a igreja. Ele não vai na igreja só no sábado. Ele vai no domingo. Ele vai na quarta. A não ser que haja impedimento. Nossos amigos pentecostais é 3 cultos cada dia. 7, 9, 15 e 19. São 4 cultos por dia. A gente só tem 3. E é uma vez só no dia. Eu tenho aqui uma igreja que é a minha, são 2.300 membros. Aqui na faculdade onde eu trabalho. Na quarta só tem 100. Eu fiz logo depois da pandemia, fiz uma semana de oração na igreja de Capão Redondo. O pastor me disse que eu senti ausência, né? A igreja meio vazia. Ele disse a mim: pastor, nós tínhamos 2.800 aqui, antes da pandemia. Hoje nós só temos 800. Isso no sábado, porque quarta e domingo reduz mais ainda. Então hoje muitos de nós estamos numa igreja online. O que é que a Bíblia diz? Alegrei-me quando me disseram: vamos ao culto online ou vamos à igreja física? Pelo amor de Deus, né? Nada contra culto online. Agora deixar de ir para o culto presencial é um erro gravíssimo, né? Então, o justo, né? Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ainda éramos. Éramos, passou, coisa passada. Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim nós andemos em novidade de vida. Como é que alguém anda em novidade de vida se ele batizou e continua se identificando como um pecador? Qual é a novidade de vida que ele está? Olha só, Efésios 1,13, para terminar. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vocês todos que estão na live,
foram selados pelo Espírito Santo. Quem crê, diga amém. E ninguém tira esse selo. Uma vez Jesus esteve aqui e disse assim, orando ao Pai: Pai, muito obrigado, porque tu me destes essas ovelhas e ninguém as arrebata da minha mão. Ninguém as arrebata da minha mão. Ninguém pode tirar você da mão de Deus. Só tem uma pessoa nesse mundo que pode tirar da mão de Deus, da mão de Cristo. Aí está acho que é Cleide, né? Que ele está dizendo, eu mesma. É isso, gente. Deus lhe deu a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Não quer mais? Prefere o inferno com fogo ardente? Tem gosto para tudo nessa vida. Fazer o quê? Tem que respeitar, né? E agora, eu quero dizer o que está em Provérbios 10, verso 11, que diz que a boca do justo é manancial de vida. Então, se você considera uma pessoa justa, é porque você é uma pessoa do bem. Quando a pessoa está selada e ungida, ela entra na vida de outras para enriquecer o outro com a sua presença. É aquele quando chega em casa e diz, não vai não, que bom que você veio. A pessoa vai embora, você vai agora não, fica mais um pouco, é tão bom você aqui. Essa é a pessoa de Deus. Esse é um verdadeiro adorador. Esse é o justo. Aquele que, segundo Provérbios 24:16, diz, ainda que o justo caia 7 vezes tornará a se erguer. Então não desiste porque você caiu. Não desiste porque você errou. Levanta a cabeça. Coisas muito piores Davi fez. E foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Então vai nessa luta que o teu lugar está guardado. Vamos viver e reinar com ele para sempre, tá? Eu queria terminar dizendo a vocês que só tem uma maneira de permanecer nessa vibe, né? Nessa condição, é não tirar os olhos de Jesus, ok? Pena que a minha esposa não está aqui agora, porque quando eu falo na igreja ela canta, e o hino que ela canta é um hino intitulado Os Olhos Seus. É uma música que fala do poder que há nos olhos de Jesus e que lembra aquele momento em que Jesus olhou para Pedro, quando ele ia afundando, e quando ele olhou para Pedro, apostatado, negando Jesus, depois de ter negado Jesus 3 vezes. Aquele olhar derreteu o coração de Pedro. E é por isso que a Bíblia diz, olhai para mim, e sereis salvos, todos os termos da terra. Essa é a única condição de permanecermos como justos diante de Deus. Atravessarmos as profecias que o Eduardo Santos abordou, aquela dura linha de tempo colocada por Daniel, e o encontro final com Jesus. É permanecendo olhando para ele cada dia e cada momento da nossa vida. Não estou falando para um olhar físico, literal. É olhar pela fé. Imaginar os seus olhos tocando a nossa alma, o nosso coração. E nos mantendo como santos. Como aqueles que, como Cristo, aparecem na vida de qualquer um para enriquecer essa vida. Então essa é uma obrigação dos santos. De esposa para marido, de marido para esposa. De pai para filho, de filho para pais. De cidadãos crentes e a sua comunidade. Tá? De crentes da igreja com seus crentes. Nós temos, com seus amigos crentes. Nós temos 2 grandes funções na vida hoje. A primeira é levar pessoas do mundo à conversão. E a segunda é ajudar para que os ímpios que existem dentro da nossa igreja passem a viver vida santa, como nós estamos tentando viver. Então nós temos um papel duplo dentro da igreja nossa e fora dela. Que Deus nos abençoe. Possamos cumprir esse papel na condição não mais de pecador, porque pecador não ajuda ninguém. Quem ajuda é santo, é selado, é nascido do Espírito, é ungido de Deus. Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar com vocês. Pastor querido, o senhor pode orar conosco? Depois vamos no hino, que eu queria que o senhor me dissesse que hino é esse do nosso inário, pastor? Os olhos seus. Sim, eu até aproveito para fazer uma propaganda no meu canal. Lá no meu canal, você vai encontrar essa música da Rosinha, Os Olhos Seus. O nome do meu canal é
Epílogo PR Gondim. Na palestra que eu estou mandando para vocês, no final, aparece lá o meu Instagram, que é Pastor Gondim Família e Casal, e o meu canal no YouTube, que é Epílogo PR Gondim. Aí lá está o testemunho da minha ressurreição, quando eu conto o testemunho mostrando como Deus me trouxe da morte literal para a vida, e lá também está essa música, que inclusive foi essa música que a Rosinha canta é uma música que Deus me inspirou a escrever a letra. Então está lá para tocar no coração de vocês e para vocês espalharem para outras pessoas. Por favor, Pela graça de Deus. família. Vamos orar. Por favor, família, Oi? vamos pedindo à família aqui, Emanuel, de ir lá no canal do pastor e dar um like e passar. Vamos condividir no Facebook, nos nossos canais, para a gente levar a mensagem de Deus para outras pessoas. É isso aí, você levar semente. Levando a semente, e cada um leva uma semente, a plantação está Amém. completa. Pastor, você pode orar Obrigado. conosco enquanto Vamos eu vou orar, procurar Pinkley. fixar os olhos Vamos do orar. mestre? Vamos orar. Por favor, Pai pastor. amado, querido Deus, muito obrigado por essa live, pelas palavras que colocaste nos nossos lábios, pela inspiração do seu Santo Espírito. E é nele que imploramos o toque de perdão teu, o refazer de nossas vidas, o apagar dos pecados que acaso cometemos ontem ou hoje, e o nos colocar de volta à condição de santos, de justos, de nascidos do Espírito e selados e ungidos por tuas mãos. Eleva-nos a uma atmosfera santa e pura, onde as ricas correntes do teu amor possam fluir por nossa alma. Te imploramos e te agradecemos, no nome doce do Cordeiro que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Se amargas tristezas da vida curvarem tua fronte em dor, e vendo a esperança perdida caíres nas mãos do temor, fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se as ondas cruéis do oceano quiserem a nave tragar, e as vagas do mal tão insano fizerem tua fé vacilar, fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor.
Amém, amém. Glória a Deus. Vamos para a registração. E Sandra. Família Manuel, nesse momento vamos agradecer ao nosso querido pastor Godinho, mas ele não pode ir embora. Pastor, o senhor não pode ir embora sem a gente fazer duas perguntinhas para o senhor, viu? E essa perguntinha, pastor, é muito importante para nós. Porque se o senhor acredita, nós também acreditamos. Viu, pastor? Não é que eu acredito porque o Senhor acredita, eu acredito porque eu acredito, mas ouvindo o Senhor, fico mais confiante, não é verdade, família? Então, vamos perguntar para o nosso querido pastor Godinho. Pastor, eu vou fazer uma pergunta. Se o senhor achar que é sim, o senhor vai ter que repetir a palavra sim e vai dizer Maranata, pastor. Mas se o senhor, a pergunta que eu fizer para o senhor achar que não é assim, o senhor vai dizer não, mas vai ter que explicar na Bíblia, porque na família Manuel, nós, pastor querido, mesmo que seja o pastor Godinho, a gente só aceita se escrito está. Se não for assim, pastor, a gente, mesmo sendo o Senhor, a gente não aceita, tá bom, pastor? Então vamos lá, pastor Godinho. Família Manuel, vamos passar o microfone. Vamos lá, vamos dar um. Primeiro agradecer ao nosso querido pastor pelo convite, por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada, que o Pai do Céu te abençoe, pastor. E que guie o Senhor, a sua família, os seus filhos. Tem neto, pastor? O senhor tem neto? Pastor Godinho, está conosco? Faltou de novo, gente. Mensagem encorajadora, é verdade. Pastor Oi, Godinho, o senhor tem ouviu neto, agora? pastor? O senhor tem Tem neto? um monte. Tem um monte. Tem uma filha com 59 anos, com 49 anos. Eita, o pastor está dizendo que tem um bocado de neto, viu, gente? Então, por favor, vocês orem por ele, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus netos. Vamos lá, pastor Godinho, para o Senhor, Jesus, olha, pastor, se é sim, tá bom? Repetir sim, tá bom, pastor? Espera aí que tem Silvia que está com o microfone aberto, desliguei o microfone.